Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui com as nossas videoaulas, mais uma semana, mais um conteúdo da nossa disciplina de filosofia, exatamente. Então, vamos abordar um novo assunto. Que assunto é esse? O empirismo, na visão de Thomas Hobbes. Então, vamos entender no decorrer da nossa aula quais são as principais características de acordo com esse filósofo, de acordo com o seu ponto de vista. E lá no finalzinho do nosso conteúdo, nós temos 4 questões para vocês copiarem no caderno, responderem e me enviar a foto no Class. Tudo isso com base no que vamos ver na nossa aula de hoje. Estão preparados? Sim? Outra coisa, alguém deve estar se perguntando nesse momento. Professor, vai precisar fazer anotação? Professor, eu vou precisar elaborar algum mapa mental? Não. Da nossa aula de hoje, o que será necessário é você prestar atenção no conteúdo, na explicação, nos pontos de vista e você colocar o seu senso crítico. O que isso quer dizer? Desenvolver a sua opinião sobre o assunto que estamos estudando. E com base em tudo que vamos ver, lá no finalzinho nós temos as questões com relação à nossa aula de hoje, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa aula, a gente vai começar o nosso conteúdo, fiquem, atentos. Então, vamos lá. E aí, iniciando, vamos entender o que é o empirismo. Nós temos o seguinte, observem aí na sua tela. Os filósofos empiristas, deixa eu alterar aqui a cor para vocês. Os filósofos empiristas, eles acreditavam que a origem de todo o nosso conhecimento está na nossa experiência. Então, de acordo com esses filósofos, na era do empirismo, eles tinham como ponto de vista, ponto de reflexão, que tudo que estava ao nosso alcance, tudo que estava dentro da nossa origem, ele vinha com base no conhecimento e na experiência. Eles defendiam que todo conhecimento tem como base os órgãos, ou seja, os nossos sentidos e as percepções. Aí nós temos a imagem ao lado, onde tem a representatividade dos órgãos e de que forma a gente tem a percepção com relação a ele. Por exemplo, nós temos aqui em cima o paladar, que a partir do momento que você come algo, você vai desenvolver um gosto diferente de um outro alimento que você vai comer, você vai perceber que eles vão ter gostos diferentes. Aqui nós temos o tato, você sentir, que nós temos no caso, passando a mão nas folhagens. Nós temos a visão, é algo que vai direcionar, fazer com que você entenda o que você está pegando, o que você está comendo, ou seja, você vai determinar que tipos de objetos, que tipos de elementos são aqueles com a sua visão. Nós temos a audição, o ouvir, aqui nós temos a representatividade de uma moça ouvindo música. Nós temos o olfato, que está aqui o quê? O idoso senhor sentindo o aroma do vinho. Então, esses são os sentidos com base nos nossos órgãos: audição, visão, tato, paladar e olfato, que faz com que a gente tenha uma perspectiva de algo que está ou à nossa frente ou de algo que está a nos oferecer. Esse conhecimento por meio do tato, fato, olfato e paladar está relacionado com o empirismo, e os principais filósofos dessa era foram Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Na nossa aula, a gente vai abordar hoje sobre o filósofo Thomas Hobbes. A gente vai entender mais ou menos o seu ponto de vista, suas ideias, como ele mencionava a questão de pensamento e compreensão dentro da sociedade. Então, como eu mencionei para vocês, vamos agora entender o conhecimento com base em Thomas Hobbes. Olha só o que ele colocava para a sociedade, o seu ponto de vista. Ele acreditava que a filosofia devia se basear em raciocínio e não em ideias e princípios religiosos. Olha o que ele colocou para a sociedade na época que a igreja
tinha grandes poderes dentro do território, principalmente Europa, onde a monarquia, os reis, tinham poder sobre a sociedade. Olha o que ele colocava, que as pessoas deveriam desenvolver o seu próprio raciocínio. E o que isso significa? Ela olhar, observar, sentir e dali ela desenvolver a sua opinião e não seguir ideias e princípios religiosos. Quando ele fala de seguir ideias, ele está se referindo à monarquia. E quando ele fala de princípios religiosos, ele está se referindo ao clero, à Igreja Católica. Aqui nós temos, exemplo, ele acreditava que por meio da experiência, o homem poderia aprender qual a melhor época do ano para plantar. Com base em quê? Com base na sua análise, com base nas suas observações. O agricultor, por cuidar da terra, por praticar aquela atividade, ele iria saber em qual período do ano poderia ocorrer o plantio, qual período ia ter a colheita, qual período costumava chover mais, qual período costumava chover menos. Então, era questão de quê? De observação, que está relacionado com o ponto colocado por Thomas Hobbes, que é o quê? O nosso raciocínio. Com base na sua experiência passada, ele planta no presente para colher no futuro, que foi o que eu acabei de mencionar a vocês, com base no que ele já é acostumado a praticar. Então, ele sabe em que momentos ele pode realizar o plantio, em que momentos ele pode realizar a colheita, o que vai acontecer com a sua colheita se chover muito, o que vai acontecer se chover pouco. Então, ele tem esse ponto de experiência como ponto crucial para o seu desenvolvimento dentro de um território, para a sua ampliação de opinião, de prática, de economia, utilizando o seu próprio raciocínio, a sua própria experiência. E diante do que estamos vendo na nossa aula de hoje, o que é que a gente vai observar aqui, ó? Que os sentidos não são a fonte do nosso conhecimento. Por que a gente tem como um ponto de base essa informação? Os sentidos não são a fonte do nosso conhecimento. Eles ajudam a gente a compreender, mas a fonte, ou seja, o ponto principal, ele afirma que não é. Então, observe aqui, ó. Hobbes afirmava que os nossos pensamentos e os nossos raciocínios são possíveis por causa da representação mental que temos. Então, se você, através dos sentidos, audição, visão, tato, paladar, olfato, através dos sentidos, né? Você consegue compreender e associar aquele cheiro a um objeto, aquele cheiro a uma fruta, o cheiro a algo concreto, então você está o quê? Desenvolvendo o seu raciocínio. Tudo que existe já foi experimentado pelos nossos sentidos. Tudo que existe dentro da nossa sociedade, os nossos sentidos, eles são como ponto de abertura para a gente compreender. Por quê? Porque é através deles que a gente vai sempre determinar um ponto. A gente vai raciocinar e compreender que aquele cheiro é de uma determinada fruta, que aquele cheiro é de uma determinada flor, ou seja, você vai conseguir determinar os tipos de acordo com os sentidos que você está utilizando. Hobbes também afirmava que, depois de termos o sentido da experiência, adquirimos a representação ou a ideia de coisas, raciocinar e calcular, tudo utilizando os sentidos da nossa vida, ou seja, os nossos sentidos dos nossos órgãos, para determinar a compreensão de algo. Mas não quer dizer que os sentidos eles são a fonte do nosso conhecimento. Eles ajudam a compreender, mas a fonte é o seu raciocínio, é a sua experiência. E que diante de tudo isso, nós temos o quê? O controle da natureza. Pois, de acordo com Hobbes, a capacidade humana de prever, raciocinar e refletir
sobre as ações futuras, ou seja, o que pode chegar a acontecer, permite o ser humano controlar a natureza, permite a gente controlar o quê? As nossas próprias ações. O objetivo da ciência seria estudar e ampliar o conhecimento do homem pela natureza. Isso quer dizer o quê? Utilizar a natureza para o seu benefício, saber que algo que você faz diante dela pode gerar transtornos para a própria sociedade, aquela história da lei do retorno. Eu faço com você hoje, em algum momento vai retornar para mim, principalmente quando são ações negativas. E aqui na natureza entra desmatamento, poluição, entra queimadas. Então, são ações ocasionadas pelo ser humano, pela sociedade, em busca de seu desenvolvimento econômico, em busca do seu desenvolvimento social, mas acaba gerando um transtorno que ambiental. E quanto mais o ser humano conhece as leis da natureza, mais poderia dominar a natureza e usá-la para o seu efeito, que ele está informando que quanto mais a sociedade compreende a natureza, compreende aquele espaço, ele deveria cuidar dela, deveria preservar. Mas, pelo contrário, a sociedade, o ser humano, ele não coloca em prática nesse ponto. Aí você deve estar pensando agora. Mas, professor, existem pessoas que são preocupadas com a natureza. Existem pessoas que lutam por ela, lutam pela questão do reflorestamento, para evitar as queimadas, os desmatamentos, sim. Nós temos pessoas, temos grupos, muita gente na nossa sociedade que luta para ter essas ações positivas. Mas o prejuízo ambiental, ele acaba sendo maior. Por quê? Porque uma ação gera outras ações, gera outros transtornos. Por exemplo, jogar o lixo. Jogar o lixo na rua, jogar o lixo num terreno, jogar o lixo no meio da floresta. O que é que vai acontecer? Vai poluir rios que estiverem mais próximos. Aquele lixo vai começar a entrar em decomposição e ele vai poluir o solo. Poluindo o solo vai ocasionar saúde, né, problemas de saúde, porque as nossas árvores, as nossas vegetações, elas também têm problemas de saúde, elas ficam doentes. Então, uma ação acaba ocasionando outras ações. E aí, nesse ponto, a gente vê como ações negativas. Então, esse transtorno, ele acaba sendo global. Ele acaba tendo uma multiplicação, porque não vai ocasionar uma só questão, e sim vir várias junto com ela. E aí, de acordo com o que eu estou aqui mencionando a vocês sobre a questão da natureza, a questão ambiental, olhem só o que é que acontece com relação a esses recursos sendo explorados. Nós temos invenções sustentáveis, que são programas para preservar o meio ambiente, preservar a natureza, utilizar ela de uma forma que ela não seja devastada, que ela seja cuidada, que ocorra o reflorestamento, o replantio, ecológicas ou de proteção ambiental. Então, são pontos de preocupação e preservação da natureza. Que nós temos tecnologias que são utilizadas tanto para o lado positivo como para o lado negativo, diante dos recursos naturais. O lado negativo que a gente fala é a questão de explorar a terra de forma desordenada. O futuro sustentável, como a gente deve pensar no futuro, de que forma utilizar propriamente a natureza ao nosso favor e cuidá-la. Moda, nós temos a representação hoje no mercado de roupas que são feitas com materiais reciclados, então uma forma de se preocupar com a utilização da natureza e de forma consciente. Consumo dos alimentos e as indústrias automobilísticas com a questão da poluição. Então, existe toda uma preocupação, existe vários setores que estão interligados em proteger o meio ambiente, mas automaticamente a economia não deixar de crescer. Mas aí você que pensa que a única visão de Thomas Hobbes era com relação aos sentidos dos nossos órgãos, era com relação à natureza, era com relação apenas à experiência, conhecimento e raciocínio, nós temos aqui
obras que foram escritas por ele. Então, a gente vai observar uma na nossa aula de hoje, que é o livro Leviatã. Vamos entender o que o livro falava, qual é a sua principal obra, por que ela foi considerada a mais importante dentro da trajetória do filósofo Thomas Hobbes. Então, nós temos aqui. Sua principal obra se chamava Leviatã. Este livro era um marco com relação à Idade Moderna, onde suas teses elas contrariavam as principais ideias da filosofia de política de Aristóteles e da filosofia cristã na Idade Média com relação a São Tomás de Aquino. Quais são as posições dessas duas políticas? A filosofia de política e a filosofia cristã religiosa. Política estava relacionada com a monarquia, o reinado, o poder, exploração dos camponeses, exploração do povo com relação a pagar impostos, ser colocado regras, ser cobrado, ter limites, até onde os camponeses, até onde a sociedade pode ir e vir. Então, essa determinação política. Já com relação à política, à filosofia cristã religiosa, ele tinha críticas à Igreja Católica, que de uma certa forma, o clero. Ele também tinha uma posição política, onde se beneficiava em cima do povo, com vendas de indulgências, com vendas de imagens de santos, com vendas de água benta, dizendo que eles iam ser purificados, que pagando pelas ações eles estavam sendo perdoados. Então, ele tinha críticas tanto da questão política como da questão religiosa. Política na visão, ele se baseando na visão de Aristóteles, e na religiosa, ele se baseando na visão de São Tomás de Aquino. Onde Thomas Hobbes deu o seu livro o nome de Monstro Presente na Mitologia Fenícia e que também tem sua existência retratada na Bíblia. Por quê? Mais uma vez, porque ele utiliza duas visões da filosofia, a política e a religiosa. Política, criticando as posições e os pensamentos de Aristóteles, e na religiosa, criticando as visões, as posições de São Tomás de Aquino. Então, aqui nós temos uma representatividade da imagem do livro de Leviatã, onde ele menciona exatamente essa questão da serpente, essa questão da existência do mal contra a existência do bem. Aí nós temos os deuses, nós temos a serpente lado negativo, deuses lado positivo. Onde o livro Leviatã retrata o quê? Diversas formas da mitologia grega, sendo apresentado ora como uma grande serpente marinha ou até mesmo como um polvo gigante. Então, retratava os lados sombrios, o lado negativo, utilizando, vamos dizer assim, animais que causavam temor, causavam medo, para criticar a filosofia política e a filosofia religiosa. Então, ele usava o quê? Ou serpentes marítimas ou até mesmo polvos gigantes. E para concluir a nossa aula de hoje, calma, meu povo, não desligue, preste atenção às informações. Para concluir mais uma vez a nossa aula de hoje, nós temos 4 questões que eu mencionei para vocês lá no começo da nossa aula. Questão 1, ela fala sobre o quê? Descreva qual a base do empirismo, ou seja, quais são os pontos principais, o que fez com que o empirismo surgisse, o seu ponto de vista. A gente viu lá no começo da nossa aula falando sobre isso. Segunda questão. De acordo com Thomas Hobbes, como o raciocínio diferencia os homens dos animais? Você vai desenvolver a sua opinião com base também no que a gente viu no decorrer da nossa aula. Analisamos os sentidos, analisamos os animais, analisamos a natureza. Só se ligar no ponto crucial. Terceira questão. Descreva qual a utilidade das ciências para Thomas Hobbes. De que forma ele, utilizando a ciência, conseguiu desenvolver sua opinião? Quem ele criticou? Qual foi a filosofia que ele desenvolveu?
quarta questão. Apresente os impactos positivos e negativos do controle humano sobre a natureza. Todas essas questões a gente viu no decorrer da nossa aula de hoje. E aí, se você não compreendeu algum assunto, ficou em dúvida em algum posicionamento, o que é que você vai fazer? Vai lá no Class, passa a sua mensagem, tira a sua dúvida comigo. Com relação às nossas 4 questões, perguntas e respostas copiadas no caderno. Quem enviar sua resposta vai ter que refazer. Perguntas e respostas. Fiquem atentos, tá bom? E entreguem dentro do prazo. Por quê? Porque quando entrega no prazo, você tem a pontuação correspondente. Entregou após o prazo, aí você pode o quê? Se prejudicar. Então, a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. E tchau, meu povo! Tchau!